Agora, tem uma diferença muito interessante que a gente precisa falar sobre isso, que é entre o medo e o síndrome de pânico. A gente sempre acha que a síndrome de pânico, ela é proveniente do medo, e não é. Então, vou ler aqui uma explicação de Joana de Ângeles, que ela é uma explicação que ela fez no livro Autodescobrimento, uma busca interior sobre síndrome de pânico. E ela nos esclarece o seguinte: confunde-se o pânico como expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas, disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico produzido pelo esfriamento generalizado do corpo. Essa sensação de morte, compressão no peito e esvaecimento das energias que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. Na análise do distúrbio de pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância, e especialmente a presença de noradrenalina no sistema nervoso central. É o hormônio que controla a resposta de luta ou fuga do organismo em situações de estresse. É, portanto, uma disfunção fisiológica. Sem dúvida, a terapia psiquiatra faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional, aquelas que têm um componente paranormal como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias, que desencadeadas emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontrolável, generalizado. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima, que se lhe submete à indução cruel. Vamos trocar isso em miúdos, porque a Joana de Ângeles é difícil Sim, de ser entendida, sim. né? O que ela quis O dizer? que ela quis dizer com tudo isso, né? É preciso que a gente entenda que quando ela fala de fator genético, não nos estamos nos livrando de responsabilidades pelo que nos acontece, porque aí fala: ah, mas eu vim, isso é de família. A minha mãe tinha síndrome do pânico, a minha avó tinha síndrome do pânico, e eu tenho síndrome do pânico por causa disso. Ok. Isso não tira a sua responsabilidade, né? Perfeito. Na síndrome que você tem. Levando em conta que a gente tem uma família espiritual, além dessa família material, e que no nosso presente nós vamos carregar heranças do passado, fica fácil a gente entender que muito do que nos acontece já identificamos nos nossos pais e familiares. Beleza. E isso não tira a nossa responsabilidade pela dor que nos visita, seja ela psicológica ou material. Apenas nos informa que antes de a gente encarnar, a gente buscou familiares que tinham essa genética física, tinham essa genética física, porque poderia nos facilitar o processo de aprendizagem a que nós estamos sujeitos. Percebe? Eu não encarnei aqui porque eu caí de paraquedas. Eu escolhi estar nessa situação. Então, se eu tenho uma genética material, né, é porque eu escolhi essa genética material. Por quê? Porque eu preciso dela para eu aprender a lidar com certas coisas. Então, até a nossa própria genética não é o acaso, né? Não é o É construção acaso, nossa é também, né? construção nossa. E a gente Exatamente. escolhe, né? Tem um texto do Emmanuel que eu não vou lembrar, mas ele dá a entender ali, pelo menos da forma que eu absorvi, assim, que a gente escolhe até a nossa enfermidade quando a gente escolheu as atitudes que causam, né? A causa que Exatamente. vai levar aquela. Então, assim, se eu
fala assim, mas eu escolhi determinada limitação, enfermidade. Então, a gente escolheu a partir do momento que a gente abusou de alguma coisa. Exatamente. Porque aquilo que a gente fez de errado está impresso no nosso perispírito. Sim. E aí você vai precisar daquela situação para que você se cure perispiritualmente. Porque o perispírito é o corpo do espírito. Espírito, perispírito, matéria. Bom, tem outras coisinhas aí no meio, mas fica difícil de explicar, né? Mas então, você vem com o perispírito, quando você vai ajudar na construção do seu corpo, porque você, né, ajuda a construir, fazer aquele esquema engenhoso, né, de engenharia espiritual, de como será o seu corpo, você não consegue fazer perfeito o que o seu perispírito está danificado. Você vai ter problemas ali, porque você precisa daqueles problemas para a reconstrução daquele perispírito, onde ele está danificado. E a doutrina espírita é apaixonante porque com essa informação, ao mesmo tempo que a gente vê Deus justo, né? Porque a gente fala assim, então se eu não comecei agora no berço, então essa genética, essas limitações, o que quer que eu traga, Deus é justo, porque eu tive outras encarnações. Sim. Então, né? Porque senão a gente, se fosse ver uma única existência, é injusto, né? Por que porque né? O outro tem mais dons, mais habilidades e eu menos. E eu menos. Mas ao mesmo tempo que ele apresenta isso pra gente, né? A doutrina espírita já nos fala também assim, ó, viu? Você não pode responsabilizar mais ninguém, né? Não, o responsabilizado é você. E outra, quem quis foi você. Quem quis resgatar foi você, porque você tem seu livre-arbítrio. Você pode prorrogar, se você quiser, eu não vou dar conta. Então, me manda um pouco nessa, um pouco na outra, depois na outra. Entendeu? Porque eu fiz muita bobagem, beleza. Mas se você veio nessa condição, é porque você disse que você tinha condições. Você veio na tentativa de pagar à vista o que você podia pagar a prazo. Entendeu? Você quis. Porque você tem livre-arbítrio de querer também. Não é Deus que te impõe. Você vai assim porque você fez isso. É sua consciência. Percebe? É Deus dentro de você. Porque você tem a genética divina dentro do seu espírito. A genética material dentro da sua matéria. E a genética divina dentro do seu perispírito. Que Deus que te criou. E o interessante aí, a Joana de Ângeles abordando, é que o espiritismo não é contra a medicina terrena, né? Então ali ela deixa bem claro, né? Que sim, em muitos casos, na psiquiatria, é preciso a intervenção do medicamento, né? Porque a ciência, a medicina, ela não está aqui por acaso, né? Ela também está por intervenção divina. Porque a gente precisa de soluções materiais para nosso corpo material. Então, por isso que os cientistas vão descobrindo soluções para os problemas, né? Porque é necessário para nosso organismo físico soluções físicas. Né? Então, assim, nesse processo, a fragilidade da síndrome do pânico, a fragilidade psíquica do indivíduo pode abrir espaço para a aproximação de espíritos com diferentes intenções e que vão tornar mais difícil a recuperação. É isso que diz a Joana de Ângeles, tá? Então, você tem a questão física, que precisa do tratamento físico, porque o seu organismo tem a deficiência daquele hormônio, daqueles hormônios. Então, você, desde pequeno, você não tem produção de hormônio suficiente para você estar bem. Então, você tem essa propensão a entrar na síndrome do pânico. Então, isso é uma solução física, mas não tem só a solução física. Tem a solução espiritual, né? Então, há espíritos envolvidos em situações angustiantes que vão se aproximar da vítima, não com más intenções, mas buscando companheirismo na dor. Porque a gente, quando desencarna, a gente não se torna outra pessoa.
a gente continua sendo aquilo que a gente é. E a pessoa às vezes desencarna num processo de suicídio por causa de uma síndrome do pânico, né? E leva isso e continua assim, até que ele ache por bem se esclarecer e sair dessa situação. Então, aquela vibração que você está tendo quando você está numa crise de pânico, você traz espíritos na mesma vibração. Não estão querendo te fazer mal, só estão querendo companheirismo. Eles se sentem bem na sua companhia Companheirismo, porque você tá vibra vendo? igual. Ai, você vibra a mesma coisa que Você eu. me entende. Você me entende, exatamente. Outros vão se comprazer em proporcionar situações desesperadoras. Infelizmente, a gente tem espíritos inferiores que gostam, né, do mal ainda, né? Vão crescer, mas por enquanto ainda estão, né, nessa situação. Então, eles vão se aproximar de você como verdadeiros torturadores. Você não tem na matéria aquelas pessoas que gostam de torturar? Tem, Sim. né? Muitos. Na espiritualidade também, né? Aquele gozo pela tortura, por maltratar o outro. E tem os desafetos do passado, né? Aqueles que a gente não veio com crise de pânico por acaso, e normalmente nós viemos com esses problemas porque a gente tem os desafetos do passado. Nós estamos tentando nos reconciliar, né? Eles vão estar envolvidos, não estão envolvidos em processo de perdão, muitos deles. Aqueles que a gente prejudicou ainda não nos conseguiram nos perdoar. Então eles buscam a vingança. Eles vêm se aproveitando da condição material da vida para que eles possam estar ali te sufocando, para sentir prazer em se vingar de você. Por esses motivos, a orientação espírita para casos de síndrome de pânico é sempre a busca do tratamento psiquiátrico, em conjunto com o tratamento espiritual, que deve ser complementado pelo estudo da espiritualidade, pelo estudo doutrinário, pelo entendimento das verdades maiores, né, espirituais. Porque você estudando, tanto você encarnado, como aquele desencarnado que está ali querendo o teu mal, ele vai ser instruído também. À medida que você se instrui, ele também vai se instruindo. E ambos serão beneficiados. Então, não é uma questão de afastar aquele que está te perturbando. É uma questão de esclarecer. E se você se esclarece, ele, por sua vez, como está do seu lado, se esclarece também. Ó, que beleza! É bom para todo mundo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.